Senhoras e senhores, começando hoje mais um Conversas Convertem podcast. Hoje temos sentado à mesa Samuel Ricardo, pastor, professor, psicanalista, e veio aqui hoje para tirar muitas dúvidas que nós temos, inclusive eu, sobre saúde emocional. Mas antes da gente começar a falar sobre saúde emocional, eu quero conhecer um pouquinho desse homem. Samuel, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Conversas que Convertem, tá? Hoje vai ser de grande valia todas as informações que você tem para trazer para a gente, porque estamos ansiosos para cuidar da nossa saúde emocional. Todos nós precisamos muito. Mas antes de começar a falar sobre saúde emocional, nós queremos conhecer, na verdade, um pouquinho sobre quem é o Samuel Ricardo no CPF. Quem é a pessoa física Samuel Ricardo? Conta um pouquinho para a gente. Eu sou o Samuel Ricardo Ferreira César, mais conhecido como Samuel Ricardo, casado com a Roberta de Freitas, que é psicóloga, casados há 36 anos. Nossa! Nós temos 3 filhos, o Rafael, o Richard, a Esther. Temos 3 netos, a Helena, a Alice e o Joaquim. E tem muita coisa que queremos hoje aqui contribuir de alguma maneira, não é fechar nenhum raciocínio, mas falar um pouco sobre o que Deus tem feito através das nossas vidas para abençoar os seus filhos e a todos que nos ouvem nesse dia. Que bom, que bom. Vamos lá. Amém. Samuel, seguinte, nós estávamos conversando aqui em off e o senhor estava conversando com a gente falando sobre traumas, onde os traumas ficam localizados, sobre como cuidar desses traumas. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre traumas, que eles talvez sejam o grande responsável pela qualidade da nossa saúde emocional, se assim eu posso dizer. O que o senhor pode falar para a gente sobre os traumas, onde eles ficam, tipo de tratamento? Fala um pouquinho para a gente. O assunto é vasto, não fecharíamos ele hoje, Sim. Nesse episódio, mas um pouco que eu posso deixar de contribuição é que quando você tem um trauma, ele fica localizado aqui no temporal, no córtex temporal, tá? E nessa localização, ele vira trauma porque ele não tem fim. É uma experiência que você viveu que ficou em aberto. Por isso que é chamada de trauma. É uma ferida aberta. Nós, através de alguma técnica terapêutica, nós conseguimos trazer ele daqui, do temporal, para o córtex pré-frontal, onde são feitas as decisões, e aí nós damos um fim nessa história, um fim no trauma, e a pessoa fica desbloqueada para viver uma vida saudável, emocionalmente falando. Não existe, então, uma receita de bolo para se tratar um trauma. Algumas pessoas você consegue tratar com medicamento, outras com sessões de psicanálise, outras com tratamento medicamentoso e sessão psicanalítica. É sessão psicanalítica que fala, né? Sim. Meu Deus. E o trauma, na verdade, ele é o grande responsável por fazer com que a gente fala aqui muito com empresários. Então, muitas das vezes, os empresários eles não conseguem avançar determinadas situações na vida empresarial ou na vida emocional, na família, por alguns traumas, né? Quais os tipos de traumas mais comuns hoje em dia? Nós temos o trauma, ele tem vários estudos com várias vertentes, mas os traumas que nós temos estudados, e eu não vou falar de todos, mas vou falar aqueles que nós estamos estudados, são os traumas de infância, o de 0 a 7, onde o cérebro está em formação. E nessa fase, tudo que acontece fora de hora, por isso que tem o trauma da área sexual, é o avistar uma genitália fora da hora, ou seja, até os 7, o cérebro de uma criança não está preparado para essa experiência. E se ela ter essa experiência até os 7, na hora que o seu cérebro está em formação, ela vai ter um trauma, ela vai ter uma violência. E é uma violência mesmo. É uma violência que ela terá e que levará e trará transtornos para toda a existência dela. Então, hoje, o trauma sexual é talvez um dos grandes traumas que afetam as pessoas para a vida. Seria mais ou menos isso ou não? Ele está elencado entre os que mais temos casos que chegam na clínica, tá? Mas o emocional também, ele traz muitas complicações, melhor dizendo, muitas complicações, e o trauma físico também. Esse, então, no Brasil, ele é muito forte, porque nós vivemos num país inseguro, de ansiosos, como acabamos de falar, e a pessoa ansiosa acaba dando uma
educação que não era a de melhor qualidade. Aí vem, ao invés da conversa, o bater, e o bater de uma maneira mais contundente, que vira trauma sim, porque a criança acaba desenvolvendo uma culpa, porque ela nem sabe por que está apanhando. Meu Deus. E o senhor falou sobre ansiedade. Hoje nós vivemos um surto de ansiedade e depressão. Todo mundo está ansioso, pelo menos todo mundo que eu conheço. Ou tem ansiedade ou está depressivo. O senhor tem a falar sobre depressão, ansiedade? Eu costumo dizer, e eu não te respondi na pergunta anterior, eu costumo dizer o seguinte: quem não procura terapia hoje, vai procurar psiquiatria amanhã. Então, o que isso tem a ver com a sua pergunta? Quanto mais cedo você primeiro precisa identificar os traumas que tem. Não adianta tratamento em cima do que você não conhece. Precisa identificar. E quem vai identificar? É um profissional habilitado. Então, primeiro precisa identificar. Identificou o tratamento. Quanto mais precoce for o tratamento, por isso que eu falo que quem não procura terapia hoje, vai procurar psiquiatria amanhã, porque se você hoje percebe um transtorno chegando, desenvolvendo em você, você vai para uma terapia e na terapia, muitas vezes, na maioria das vezes, vai resolver. O inverso, e não pode acontecer, e é o que está acontecendo, que a pessoa só chega na clínica quando ela já está com uma fobia, que já é um grau elevado, já é o seu trauma num desenvolvimento muito alto. Entendi, professor. Porque aí agora eu estou falando de mim. Eu passei lá atrás por um processo na minha vida que ele começou a se desenvolver com uma ansiedade e ele evoluiu para uma depressão. Existe essa correlação de que a depressão, o ato de entrar em depressão, ele vem a partir de um processo de ansiedade ou não há correlação? Eles se comunicam. Se comunicam. Eles se comunicam. Na maioria das vezes, toda depressão, toda ansiedade, melhor, corrigindo, toda ansiedade, ela é oriunda de uma depressão não tratada. Então primeiro vem a depressão para depois a ansiedade. Isso se você for para a clínica, mas na nossa rotina, o que nós percebemos de primeiro é a agitação. Então a gente sempre vai achar que a ansiedade chegou primeiro. Foi o que eu achei. E não foi. Não foi. Primeiro veio um processo de depressão e depois veio a ansiedade. A depressão, ela é silenciosa. Ela fica debaixo da mesa. Ela fica escondida. E quando ela sai de depressão para a ansiedade, aí já vira um transtorno, já vira o resultado de uma depressão mal tratada, então aí ela se manifesta, muitas vezes tardiamente. Meu Deus. Nós temos um dado também que o Brasil, ele ou é, eu não me lembro, ou ele está entre um dos países onde as pessoas são mais ansiosas do mundo. O que você tem para falar sobre isso? É de verdade? Não tanto assim? Temos esse título. Nós somos o país, segundo a Organização Mundial de Saúde, com o maior quantitativo de pessoas ansiosas. Meu Deus. Nós somos. O que leva o nosso país a ter essa conquista? O que nos levou o nosso país a ter essa conquista? A nossa insegurança, né? Nós temos uma insegurança pública, uma insegurança social, uma insegurança financeira, e nós temos muito desemprego, nós temos, como acabamos de falar, muita violência doméstica. Sim. E tudo isso contribui, e eu não falei num dado que já daria o assunto para só um podcast, que está afetando muito a nossa saúde emocional, que é a tela. Meu Deus! A tela tem contribuído de maneira exorbitante para o crescimento dos transtornos de saúde emocional em nosso país. Eu acho isso um ponto muito relevante para a gente tocar aqui. Talvez não, com certeza não vai dar para a gente falar somente sobre isso aqui nesse podcast, mas é um assunto muito importante, de uma relevância absurda hoje, porque eu vejo crianças com 2 anos que elas não sabem falar, elas não sabem fazer basicamente nada, 2 anos, elas não vão ao banheiro sozinho, mas elas já dominam o telefone de uma maneira absurda. E não tem mamadeira que substitua, não tem chupeta que substitua um telefone. O que o senhor tem para falar sobre isso? Vamos começar do início. O cara que inventou o smartphone, o filho dele não pega no smartphone. Sério? Sabe por quê? Porque ele ama o filho dele. Meu Deus. Ele sabe o que ele criou. E ele sabe o que ele criou, o que pode trazer de prejuízo. Eu sou avô e a minha filha, ela não deixa eu mostrar a tela para o meu neto. E faz bem.
O nosso problema, nós falamos de ansiedade para distrair as nossas crianças. O que nós fazemos? Para parar um choro no supermercado. Você está lá no supermercado, o que a gente vê? A mãe fazendo compra e o filho na tela para entreter, para fazer um passatempo. Não deveria ser assim. 2 a 4 horas diárias no máximo. Nós, no Brasil, já estamos com 6 a 8 horas diárias de tela. É um prejuízo enorme para o nosso cérebro e para a nossa saúde emocional. Meu Deus. Eu aqui, eu trabalho basicamente com o telefone. Eu, a minha esposa, nós basicamente trabalhamos com o telefone. Então a gente passa, talvez não consumindo todo o conteúdo de tela, mas a gente realmente usa muito o telefone. Qual é o grande problema do uso da tela? Por exemplo, a gente trabalha, a gente aqui edita muito vídeo. Isso também influencia? É o ato da tela ou é a quantidade de informação em muito pouco tempo? Informações distintas sendo jogadas a cada 1 minuto e meio, que é um Reels no Instagram. Qual é o problema? Essa enxurrada de informações ou é literalmente o ato da tela? As duas coisas. Meu Deus. As duas coisas. Porque quando você tem um acesso através da tela às informações, você as quer de maneira rápida. Eu namorei, eu falei que eu sou casado há 36 anos, eu namorei e eu mandava uma carta, eu morava em Belém do Pará, minha esposa morava no Rio de Janeiro. Nossa. E eu mandava uma carta falando eu te amo. E o retorno do eu te amo só chegava 15 dias depois. Hoje, se você fala, oi, fala comigo aqui no WhatsApp. Se não apareceu o azul, olha, ele leu a mensagem e não respondeu, você já fica irritado. É a tela mudando o comportamento humano. A gente se acelerou demais. A gente ficou muito acelerado por conta da resposta rápida que a tela nos traz. E nós precisamos frear para o nosso bem essa tela em abundância na nossa rotina. Independente do tipo de informação ou do que se esteja sendo projetado na tela, a tela faz mal. A rotina da tela. Hoje nós não temos rotinas paralelas à tela. Nós pagamos as contas pela tela. Nós falamos com as pessoas pela tela. As pessoas estão trocando a presença ali de conversar no olho a olho pelo conversar virtual. Então tudo isso vai aumentando o nosso processo de metabolismo e a gente fica cada dia mais acelerado. Samuel, professor Samuel, eu quero marcar um dia com o senhor para nós virmos aqui num podcast, gravar um outro podcast para a gente só falar sobre isso. Sobre tela, sobre como é absurdo os problemas que isso pode trazer para a criança, e não só para a criança. Olha o que a tela me deu. Eu até pouquíssimo tempo... até pouquíssimo tempo atrás não precisava de óculos. Não precisava. Só que de uns 3, 4 anos para cá eu tenho que fazer o uso, como eu falei para o senhor, tipo 8, 10 horas por dia do telefone. Embora a idade tenha chego, eu percebi, através do telefone, foi que minha vista deu uma piorada absurda. E hoje eu preciso do óculos, senão não funciona. Isso também tem muito, né? Força muito a vista, né? Força. A tecnologia avançou e temos aí hoje a lente do filtro azul e tudo mais. Mas ainda assim, se nós pudermos fazer uma rotina de frear o acesso, sei lá, começar a parar na hora do café. Não, na hora do café eu não vou mexer, na hora do almoço eu não vou mexer. E frear o máximo que puder. Tem a parte profissional, que requer. Sim. Mas o que não é profissional, na maioria das vezes é entretenimento. Gente, mas na hora do café e do almoço é sagrado. Mas vamos lá, ainda falando sobre saúde emocional, qual o grande problema das pessoas demorarem? E depois a gente vai marcar, gente, depois a gente vai marcar um pra gente falar só sobre tela, que eu acho que é muito importante, é um grande problema hoje que afeta muita gente. Mas sobre saúde emocional, o que faz com que as pessoas tardiamente procurem ajuda, como terapia, uma sessão de psicanálise, né? Ou até um psiquiatra, alguma coisa do tipo. O que acontece com que as pessoas não conseguem entender que elas estão precisando de ajuda? Posso falar da Bíblia? Amém. Claro, deve. Jesus falou certa feita assim, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Enquanto a pessoa se achar sã, ela não vai procurar médico. Eu procurei médico, psiquiatra, quando eu tive um surto. E aí eu fui procurar me tratar até com um tratamento farmacológico e fui estudar. Para quê? Para que o que eu sofri, outras pessoas não sofressem. Então, o que determina hoje a cura mais imediata, a lidar, nós na psicanálise, nós não prometemos cura.
para os transtornos emocionais. A gente tem técnicas terapêuticas dentro do site terapêutico para fazer com que as pessoas aprendam a lidar com a situação. Estar com a situação sob controle, ok, mas a cura não. Mas então, respondendo agora sim a sua pergunta, o que nós podemos fazer? Primeiro, ter a ciência que eu estou precisando de médico. Porque nós temos uma crendice popular de que psiquiatra é coisa de doido. Não. Geralmente a gente... tô no psiquiatra, meu Deus. Nós melhoramos muito, tá? As nossas sociedades, as nossas gerações anteriores eram bem mais desestruturadas e desinformadas sobre o assunto. Uma coisa que hoje eu vejo, e você que está nos ouvindo hoje há de concordar comigo, e que virou mania, virou moda fazer terapia. Hoje o artista ele vai lá, meu terapeuta... Hoje em dia é cool. Cool. Tá no hype. Antigamente, há muito pouco tempo atrás, era uma coisa vergonhosa. Eu não tenho problemas. Como é que eu vou no psiquiatra? Psiquiatra é coisa de doido. Não é coisa de doido. É coisa de quem tem transtorno. E o psiquiatra é só para você não chegar a esse estado que você acha que não quer ser chamado de ser doido. Meu Deus. E o senhor falou que o senhor surtou. Como isso aconteceu? E dentro disso foi esse surto que fez com que o senhor assim, se apaixonasse pela psicanálise? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. 17 dias sem dormir. Meu Deus. Eu fui ensinado que quando você acordava às 3 horas da manhã, é porque você estava numa batalha espiritual. E eu fiquei 17 dias alimentando esse pensamento. Eu estou em batalha. Eu não estou dormindo porque estou em batalha. Só que eu fiquei 17 dias sem dormir. O senhor tinha que idade? Isso aconteceu há 13 anos, eu estou com 59, isso aconteceu com uns 46 anos. Nossa. E aí procuramos médico. O surto que eu estou falando foi só assim, eu não fiz nenhuma besteira, mas eu perdi a noção assim da minha sanidade. O médico, o psiquiatra que me atendeu à época, ele falou, não sei como você aguentou 17 dias sem dormir. E hoje eu estudo tudo que estudo, porque sei que pessoas nesse exato momento estão passando pela mesma experiência que eu passei. Meu Deus. Estando com uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e achando que está em batalha espiritual. Meu Deus. 17 dias sem dormir. Como é que foi essa experiência? Conta só mais um pouquinho pra gente. Porque 17 dias sem dormir, eu confesso pro senhor que quando eu fico... 24 horas eu já consigo bem tranquilo, mas se eu passar de 24, tipo 28, 30 horas sem dormir, nem eu me aguento. Eu brigo comigo mesmo. Eu fico realmente um pavio aceso. Qual foi a experiência de passar 17 dias acordado? Horríveis. Experiências horríveis. Você sabe qual era a melhor hora do dia para mim? 5 horas da manhã. Sabe por quê? Porque às 5 horas da manhã, as pessoas que estavam acordando estavam saindo para o trabalho e eu me sentia um deles. Porque 1 hora da manhã eu estava acordado, 2 eu estava acordado, 3 eu estava acordado e tinha muita culpa, porque estava todo mundo dormindo. Na minha casa, minha esposa dormindo, meus filhos dormindo e eu acordado. Na pseudo-batalha espiritual. Mas foram dias horríveis. E como você falou, 48 horas basta para você ficar irritado. Eu estava numa festa, o dia que foi o dia do surto, eu estava numa festa, a pessoa passava 1 metro de distância, eu já achava que ela estava tocando em mim. Tão grave era a minha insanidade emocional naquele dia, naquela época. Mas estamos aqui para ensinar a você que nos assiste a não precisar passar por isso. E uma pergunta, porque eu gosto muito, na verdade, essa área de psicanálise, psiquiatria, eu acho linda, porque nós somos o que nós somos psicanaliticamente falando. Nós somos verdadeiramente o nosso psiquê. É mais ou menos isso, não é? Sim. Eu li uma vez que se a gente passar 3 dias sem dormir, a gente já começa a ter alucinação. Ou não? Dá pra ficar sem ter alucinação, 3 dias sem dormir. O senhor passou 17, o senhor teve algum tipo de alucinação, alguma coisa? O senhor manteve a integridade? Não, tá tudo bem, eu só não durmo. Não foi uma palavra, uma conclusão minha. Foi um médico, não foi um médico, foram médicos. Foram vários que constataram que foi um verdadeiro milagre. Nossa. Porque o que você acabou de falar, 3 dias, é
o limite do ser humano. É o limite do ser humano. E, pasmem, 17 dias. É um tempo muito grande para o nosso cérebro, sem descanso. Meu Deus. Estamos quase caminhando para o final. Mas antes disso, ainda tem algumas perguntas que eu separei aqui. Principalmente sobre um trabalho que o senhor e a sua excelentíssima esposa desenvolvem em Miguel Pereira. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. Congresso da Família, que acontece há 10 anos na estância de Miguel Pereira. Ano que vem, vai ser no Hotel Boa Vista. É um trabalho que nós começamos com o encontro de casais, em 2016. E dali começamos a passar para as famílias, já colocamos 23 igrejas no hotel, um hotel que cabia 300 pessoas, e tem sido um trabalho que Deus tem nos abençoado, e o nosso intuito ali é fazer palestras, e workshops e fórum de debates, para que pessoas passem 4 dias e voltem pensando saúde emocional de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais madura. É uma imersão sobre saúde emocional em família. Em família. Olha... Eu vou me candidatar junto com a minha excelentíssima esposa. Qual o próximo que vai ter? O próximo? Porque eu acho que acho não, a gente precisa. A gente precisa. Acho que todo mundo precisa disso. Ele sempre acontece na época do carnaval. A gente maneiro. Separa, a gente entende que tem um nicho, tem um grupo, tem uma parte da sociedade que não gosta do carnaval. E nós separamos esse tempo para, na chegada no sábado até a quarta-feira, as pessoas estarem ali com celebrações e palestras para que saiam. E Miguel Pereira é maravilhosa. Miguel Pereira agora tem lá o Parque dos Dinos, né? Parque dos Dinos, tem a Rua Coberta, a Rua Torta, o Parque dos Pássaros, a Terra das Crianças. Agora vai ter o Museu de Cera, vai ter a parte das neves, lá o Parque das Neves, que você vai esquiar. Tá linda, tá linda, tá linda. E nós estamos lá há 10 anos trabalhando, abençoando famílias, abençoando casais e ajudando famílias a construírem uma mentalidade melhor. Esse era o grande detalhe. Que, em suma, esse projeto ele tem qual finalidade? Então, várias. Eu diria que tem propósitos secundários, terciários, mas tem o principal. Sabe qual é o meu maior propósito? É que a pessoa saia de lá com o seguinte pensamento: eu paguei X, mas o que eu pude investir na minha família, eu paguei muito pouco. Porque o serviço que eu saio daqui vale muito mais do que eu paguei. E para 2027, o que as pessoas podem esperar desse congresso? Depois eu vou até pedir ao senhor, para a gente deixar aqui na tela, sim, se o senhor tem QR Code, alguma coisa para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais esse projeto, até ou se inscrever, não sei como é que tá, se as vagas já estão todas preenchidas, ou se ainda tem vaga para o ano que vem, que já está quase perto, faltam 8 meses? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Conta um pouquinho para a gente aí. Nós temos um portal de inscrição, Inscrição, que é um portal que ele é especializado em eventos cristãos. Então, eles que são responsáveis pelas inscrições. E depois, na tela, vai estar aí o nosso telefone de contato. Você manda um oi para nós e nós vamos mandar o link do portal e você faz a inscrição online. Lá, tudo por lá, pagamento por lá, tudo acontece lá. Perfeito. E para 2027, qual o desenho que as pessoas podem esperar de lá? Um pouco mais de tudo que nós falamos aqui. O foco de 2027 é a saúde emocional e é você aprender a lidar com as suas emoções e aprender a adotar rotinas. O nosso intuito nessa imersão é que você saia de lá aprendendo a adotar rotinas que vão melhorar, quer seja seu estado de ansiedade, quer seja seu estado de depressão. Nós vamos dar ferramentas para que na sua rotina você possa aplicar de forma eficaz. Poxa, que maneiro, Samuel. Que maneiro. E como é importante a saúde emocional, não só, por exemplo, um membro da casa ser tratado. Esse projeto que o senhor tem com a sua esposa, de cuidar de famílias, como é importante? Porque às vezes não, né? Eu acho que o senhor pode falar pra gente, mas se você tem numa casa 4, 5 pessoas, e só uma pessoa está se tratando emocionalmente, todo o contexto ajuda a fazer com que essa pessoa não consiga ter uma evolução maior. O ideal é que toda a família seja tratada junto, não é? Ou não? Excelente palavra. Excelente palavra. Eu vou um pouco mais além na sua ponderação. Se uma só pessoa estivesse tratando, eu já acho excelente. Porque ela já vai ter habilidade para lidar com aqueles que não estão se tratando. O ideal é que todos se tratassem.
Mas o que nós vemos é que ninguém se trata, nem pai, nem mãe, e quem paga a conta? Os filhos. Então, entre muitas palestras, muitos fóruns de debate que teremos lá no Congresso da Família de 2027, vai ser falar sobre isso. O quanto que o casal precisa ter uma vida mais íntima. Íntima no sentido de deixar de passar coisas de adulto para as crianças. Porque senão você está fabricando um ansioso, está fabricando um depressivo. É porque antigamente, aí eu falo antigamente, já estou no alto dos meus 40 anos, os pais, eles realmente se reservavam mais com relação a vou brigar, não brigavam na frente dos filhos, não discutiam assuntos pertinentes a adulto na frente de crianças. E hoje a gente tem quase que uma normalidade de os pais discutem assuntos que não são pertinentes às crianças na frente das crianças, fazem com que essas crianças que ainda não têm uma maturidade intelectual olhem para aquela situação. Eu me lembro, meu pai e minha mãe, eles nunca discutiram na minha frente. Mas eu já vi de longe o meu pai e a minha mãe discutirem discussões normais de todo casal. E aquilo me causou, à época, eu olhava, meu Deus, meu pai e minha mãe vão separar, meu Deus, que triste. Aquilo, eu como uma criança, era só uma discussão, vamos botar assim, por um pedaço de bolo, uma discussão simples. Mas que na cabeça da criança, na cabeça do eu, criança, olhava para aquilo, meu Deus, meu pai e minha mãe vão separar, meu Deus, o que eu vou fazer? A gente vai passar necessidade. Então uma briga que parece aos olhos dos pais, isso estou falando do meu prisma de visão, que parece aos olhos dos pais uma coisa tão simples, tão corriqueira, aos olhos da criança ela pode levar aquilo por uma infinidade de lugares. E esse aprendizado, o senhor também trata dos pais com relação a isso, de como se deve cuidar dos filhos, de como há briga, discussão, assuntos que devem ser levados para as crianças ou não. Esse assunto também é tratado lá nesse congresso? Estamos tratando desse assunto desde 2011, quando eu fiz um artigo científico no qual eu escrevi por que o jovem não quer seguir a fé dos pais. Nossa, que maneiro. Tem um artigo científico, 50 páginas, falando sobre isso. Por que o jovem não quer seguir a fé dos pais? E um outro dado, está falando de 2011, mas um dado atual. Você sabia que os nossos jovens não querem mais casar? Por conta disso que você está falando aí. Porque ele sai de um casamento, ele sai de dentro de um lar, onde ele vê a mãe sendo maltratada pelo pai. A menina não quer mais casar. Porque ela não quer sofrer o que viu a mãe sofrer. E vice-versa. O filho que vê um pai da forma e sofrendo da forma que sofria com a sua mãe. Quando que, como você bem falou lá no passado, essas questões eram reservadas. Hoje essas questões acontecem na sala, na cozinha, quando antes aconteciam no quarto. Então ficou muito exposto o casamento em todas as suas minúcias, as coisas boas e as ruins. E os nossos jovens hoje não querem mais casar, porque não querem passar pelas experiências que pai e mãe passaram. Nossa, e com esse assunto a gente volta no começo da entrevista, que foi justamente com relação aos traumas. Então, aquele processo que eles passam vendo os pais brigarem, ou muitas das vezes o pai e a mãe, eles não estão na mesma casa, já são pais separados. Hoje em dia a gente tem o divórcio, ou até o não casamento, muito forte na nossa sociedade. Antigamente, o pai e a mãe, até que eles não vivessem um relacionamento muito bom dentro de casa, eles ainda ponderavam a separação. Hoje em dia, eles se separam porque, sei lá, não gostei da tua comida, tá com muito sal, vou me separar. E essas crianças, elas realmente olham para o casamento e eles não veem mais como uma instituição do Senhor, uma instituição bonita. Eles veem o casamento como um problema. Eu acho que não é sobre esse prisma. Na verdade, não é que eles veem o casamento como problema. Eles olham para o casamento que a mãe ou o pai tiveram, um casamento conturbado, e não querem aquilo para a vida deles. Seria mais ou menos isso, né? Numa briga, a depender da briga que houver entre marido e mulher, são desenvolvidos na criança 5 tipos de traumas. Nossa. E todos eles vão causar bloqueios na vida adulta. 5 tipos de traumas. Você quer saber mais sobre o assunto? Ou vai lá no nosso telefone, no nosso Instagram, fala conosco ali por aquele canal, ou se inscreve no Congresso da Família, e lá nós vamos falar isso o dia todo. E você vai saber como lidar com essa questão de maneira não coercitiva, mas de maneira saudável. Muito bom. Muito bom, professor. Professor, eu vou pedir ao senhor, se o senhor puder, deixar o QR Code do Congresso, da inscrição do Congresso, para eu deixar aqui na tela,
porque é muito importante. Na verdade, nós também aqui do Conversas Convertem, da Fontanes Filmes, nós somos cristãos e prezamos muito pelo maior bem que Papai do Céu nos deu, que é a família. Nós priorizamos muito a família. E dada a importância da manutenção da família, eu queria pedir ao senhor que o senhor pudesse deixar esse QR Code para a gente colocar na tela aqui durante a nossa entrevista, para que as pessoas possam se inscrever, tratar, cuidar das famílias, cuidar da sua família, gente. Como é importante cuidar da sua família. É o bem mais precioso que o Senhor te deu. Mesmo, de verdade. Professor, antes da gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse aqui nessa câmera o seu Instagram. Se o senhor tiver site também, tem site? Em construção. Em construção. Então deixa aqui o seu Instagram e também queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas famílias para essa pessoa que está agora vendo esse podcast e falou assim, meu Deus, eu me encaixo em talvez algumas condições dessa que foram faladas hoje. Se o senhor desse um recado para essa pessoa que está nos assistindo agora. O nosso Instagram é PR Samuel Ricardo e nós temos nosso telefone de contato que está na tela, vai ficar aí na tela, e o QR Code também está na tela. E a minha mensagem que eu quero finalizar e deixar, e eu tenho uma palestra que eu falo só sobre isso. E eu deixo para cada pai que está assistindo, cada mãe e cada filho que aqui está assistindo. O grande problema da família é o amor. Meu Deus. E a Bíblia fala, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nosso problema é, nós queremos amar a Deus, queremos amar o próximo, mas nós não conseguimos nos amar. A hora que a gente, introspectivamente falando, colocar para dentro esse sentimento, nós vamos exalá-lo para a sociedade, que é o amor. Então eu preciso me amar. Como é que eu me amo? Cuidando. Hora de sono, comportamento, temperamento e hábitos saudáveis, esportes. Se cuidar, porque você se cuidando, pai, você se cuidando, mãe, a sua saúde emocional agradecerá. E a sua família também agradecerá. Então, você que nos ouve, procure se amar. Porque uma vez se amando, amar ao próximo, amar a Deus, amar o cônjuge, vai ser uma coisa da sua rotina, porque você já se ama. O nosso problema é que a gente não consegue se amar. E por quê? Por conta de traumas lá do passado. E nós temos solução para isso. Meu Deus, é sobre isso. Que palavra bonita. Professor, pastor, muito obrigado. Papai do Céu abençoe muito a vida do senhor. E assim, foi muito breve a sua passagem por aqui. Nós precisamos muito de ter o senhor sentado a essa mesa algumas outras vezes. Porque o assunto que o senhor trata é de suma importância para a sociedade. Todo mundo, e eu me levanto a mão porque eu passei por isso, todo mundo tem problemas que precisam ser ajustados. Tem algum trauma em algum lugar, em alguma vez, que muitos desses que a gente nem sabe que tem. E a gente precisa, como um violão, vir sendo afinado. E nada melhor do que um profundo conhecedor da nossa mente para fazer isso. Então eu peço ao senhor que não seja demorada a sua volta aqui no nosso podcast. Não será. Precisamos dar continuidade a esse assunto e não esgotaremos ele, mas vamos dar mais um passo de conhecimento para o nosso ouvinte. É isso. Gente, vamos aqui nessa câmera do meio. Esse foi mais um Conversas que Convertem podcast. Hoje com o nosso professor, pastor e psicanalista Samuel Ricardo, que trouxe informações de um valor inestimável para a nossa saúde mental e para o nosso convívio social. E é isso, gente. Até o próximo Conversas que Convertem podcast, se Deus quiser. Tamo junto. Tchau, tchau.